Você sabia que existe uma fórmula para você calcular o seu rendimento na corrida? Após a vinheta, eu vou te mostrar. Eu me chamo Everson, sou atleta profissional de corrida e também artista. E antes de mais nada, gostaria de estar passando duas informações para vocês aí, meio atrasadinhas. Eu fiquei aí de passar para vocês aí, para os que já acompanham o canal. Se você é novo, seja bem-vindo. Mas o que acontece? No ano passado, agora a minha última competição foi no dia 10 de dezembro, no qual eu fiz lá a prova de São Martinho, consegui sair super bem na prova. Porém, eu não tinha conseguido ver a minha colocação. Eu fui o 11º colocado. Outra coisa aí foi pela não postagem na última quarta-feira, né? Eu estou esquematizando já um novo planejamento aí, porque está começando a ficar meio complicado para mim, logo eu passo para vocês. Então, agradeço pela compreensão, mas vamos lá ao assunto. No mês de janeiro eu fui acometido por uma pequena lesãozinha na parte de dentro do pé, e aí eu fiquei um mês praticamente parado, né? Entre aspas, não fiquei parado, né? Eu fiquei fazendo um trabalho de cardiovascular muito forte, trabalho superior bem forte, para se assimilar um pouco à prática da corrida, como eu já exemplifiquei em conteúdos anteriores. Mas aí o que acontece? Eu fiz lá minha fisioterapia, me recuperei, mas aí eu fiquei numa dúvida. Eu fiquei pensando comigo, nossa, será que aquele um mês parado que eu fiquei, parado entre aspas, né, que eu não fiquei totalmente parado, será que tem como eu medir? Não. Eu fazer algum cálculo para saber se eu perdi rendimento na corrida? Será que existe algo que me possibilite isso? Aí eu comecei lá a raciocinar, pensar, colocar no papel algumas continhas, etc e tal. E aí eu desenvolvi uma fórmula. Uma fórmula não é nada tão extraordinário, é algo básico, né? Não tem nada de demais, mas é algo lógico que pode te ajudar muito, principalmente na sua carreira aí no tempo vindouro. Se você for acometido não só por alguma lesão, ou se estrategicamente você precisar ficar parado por algum tempo, através dessa fórmula você vai conseguir ver se o tempo que você ficou parado, se você perdeu o rendimento na corrida, se você manteve o mesmo rendimento. E essa fórmula também ela não dá resultados exatos, só para que você tenha uma noção mesmo, entendeu? Isso que ela te possibilita, que você tenha uma noção o mais próxima possível da realidade. Basicamente trata-se no seguinte: você precisa ter em mãos todos os seus dados, desde quando você começou a correr até o seu último treino. Antes da lesão, após a lesão. Basicamente, eu vou mostrar aqui pra vocês através dessa lousinha. Essa lousinha que é da minha irmã, tá? Não repara muito não. Mas só para que você entenda um pouco melhor. Você vai precisar saber qual era o seu tempo em determinada distância quando você começou a atuar na modalidade de corrida. Eu usei, no meu caso, eu usei os 5 km. Né? Porque quando eu comecei na corrida, eu fiz um controle, fiz um teste de 5 km e obtive um resultado. Então, eu vou falar para você o meu caso, e você vai aplicar o mesmo conceito na sua realidade, entendeu? Desde que você tenha em mãos os seus dados, porque senão vai ficar inviável, não vai ter como. Deixa eu colocar desse lado aqui que eu acho que vai ser melhor. Então, basicamente, quando eu comecei a treinar corrida, né, há mais de 2 anos atrás, eu fazia os 5 km para 20 minutos e 50 segundos. Vou colocar aqui. 20 minutos e 50 segundos. Esse era o meu tempo. Esse tempo aqui eu chamo de velocidade inicial. Ó, velocidade inicial. Não sei se vai ficar muito visível aí, né? Mas espero que vocês entendam. E agora você vai ter que ter também o que eu vou chamar de velocidade intermediária. Velocidade intermediária. Velocidade intermediária é a sua melhor velocidade nos 5 km. Eu tô falando 5 km aqui, mas você pode usar outra distância, tá? Eu tô falando porque foi a minha situação. Eu sugiro que você faça controles, teste de 5 km. É uma distância legal, né? Que mostra bem o que um atleta fundista está obtendo de rendimento, etc. Mas também pode ser 3 km, etc. e tal. Mas enfim. Então esse daqui é para os 5 km. 5 km. Bilu, para de mexer o saco, Bilu. Então, uma vez que você tem a sua velocidade inicial, você vai ter que colocar a sua velocidade intermediária. Qual é a sua velocidade intermediária? É aquela velocidade, é a sua melhor velocidade na mesma distância antes de você se lesionar ou antes de você ficar parado, entendeu? A minha velocidade antes de eu ter essa lesãozinha foi de... vou apagar isso daqui. Você já sabe que no meu caso foi 5 km, tá? A minha velocidade foi de 18 minutos e 12 segundos. Essa foi a minha velocidade intermediária, ou seja, a velocidade que eu estava mantendo nos 5 km em dezembro agora do ano passado. Uma vez que você tem esses dois indicadores, o que você vai ter que fazer? Vou apagar isso daqui, você já sabe também. Você vai ter que ver a diferença, entendeu? Entre a sua velocidade inicial, desde quando você começou no seu treino, e a sua melhor velocidade
antes de você se lesionar. Ah, só um detalhe que eu não falei. Essa velocidade inicial aqui, o que é mais ou menos? Só para que você entenda ainda melhor. Significa o seguinte, se eu parasse completamente de correr, ficasse um ano parado, a minha velocidade nos 5 km, depois de um ano parado aproximadamente, seria de mais ou menos 20 minutos e 50 segundos. Entendeu? Então isso daqui eu tive antes de eu começar a correr. Então se eu ficasse parado, é claro que não seria exatamente isso, porque o corpo nunca volta no mesmo platô, né? Ele passa por aprimoramento, etc e tal. Mas, entendeu? Só para te explicar um pouquinho melhor. Então você vai tirar essa diferença. Que diferença que eu vou tirar aqui? Né? Dos 18 minutos para os 20 minutos e 50 segundos. Carrega, Bilu. Coisa, hein? Então essa diferença aqui vai ser de 2 minutos e 38 segundos. Se você... Não sei se minha letra aqui está muito legível, né? Mas enfim, aqui é 2 minutos e 38 segundos. É a diferença, né? Só que não vai ter como a gente fazer conta se deixarmos aqui em minutos. Vamos ter que converter isso aqui para segundos. O que significa 2 minutos e 38 segundos? Em segundos, né? 1 minuto é 60 segundos, então aqui vai dar 158 segundos. 158 segundos. Esses 158 segundos aqui, o que ele é? É o seu rendimento, entendeu? Ou seja, quando você começou até o seu último melhor tempo, você teve esse resultado aqui, 158 segundos é o seu rendimento, entendeu? Só isso daí basicamente você tem que ter em mente. Sabendo disso, você vai colocar aqui embaixo agora o seu tempo na mesma distância depois que você voltou da lesão. Você vai fazer novamente o controle na mesma distância e você vai obter um tempo. No meu caso, foi 18 minutos. Deixa eu anotar aqui. Foi 18 minutos e 20 segundos. Esse foi o meu tempo depois da lesão. Então agora o que você vai ter que fazer? Ó, desde já eu vou falando que eu não sou bom em matemática, tá? Isso daqui foi uma coisa que eu fiz por necessidade mesmo, e também por curiosidade. Mas enfim, se você não faltou um pouco das aulas de matemática, você vai sofrer um pouquinho agora, que agora vem uma regra de 3. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar aqui, ó, 158, agora eu vou apagar aqui para você entender, tá? Vou apagar aqui, eu espero que se você tiver dúvida aí, só voltar o vídeo aí e rever várias vezes que você vai entender. Então, o 158, como eu mostrei anteriormente, é o meu rendimento, né? 158 é igual a 100%. Isso aqui que eu vou fazer agora é regra de 3, tá? 158 é igual a 100%. Por que 100%? O rendimento total, entendeu? Agora o que você vai ter que fazer? Você vai colocar aqui embaixo do 158 a diferença do seu último melhor tempo antes de você se lesionar e o seu tempo depois da lesão. No meu caso, antes de me lesionar, eu tinha feito 18 minutos e 12. Depois da minha lesão, eu fiz 18 minutos e 20. Então, qual que é essa diferença? 8 segundos. Eu subi 8 segundos na minha velocidade. Ou seja, perdi rendimento. Porque se eu não tivesse perdido rendimento, eu faria para 18 minutos e 12. Entendeu? Da mesma maneira que eu tinha feito antes da lesão. Então, 8 segundos foi a diferença. Então, eu vou colocar aqui embaixo. 8, o número 8. Entendeu? 8 aqui é igual a X. Eu não sei quanto que ele significa do rendimento total. Então aqui é uma regra de 3 que você vai ter que fazer. Se você não sabe como fazer regra de 3, dê uma pesquisada aí. É simples, não é difícil não. Então aqui eu quero saber o valor de X. Quando eu souber o valor de X, esse daqui vai ser o percentual da minha perca de desempenho. Entendeu? Eu fiz aqui a regra de 3, 8 vezes 100, etc e tal. Fiz a regra de 3 aqui e obtive esse resultado aqui, ó. X é igual a 5,06 ou aproximadamente 5%. Então eu obtive esse resultado, 5%. 5% é o quê? Eu perdi 5% do meu rendimento, entendeu? Nesse um mês que eu fiquei parado. Isso daqui não é um número tão agressivo, poderia ser se eu tivesse ficado totalmente parado, eu teria perdido muito mais rendimento, mas como eu fiquei me exercitando, etc e tal, então eu não perdi tanto. Eu vi algumas pesquisas, eu dei uma estudadinha meio que por cima assim a respeito de algumas pesquisas que eles fizeram para ver quanto mais ou menos que um atleta perde depois de se lesionar, e segundo um dado que eu vi, eles disseram que um atleta normalmente que fica de 3 a 4 semanas parado, um atleta que já estava fazendo, por exemplo, uns 10 km em 40 minutos, vai subir o tempo dele de aproximadamente 1 a 2 minutos. Vai subir o tempo dele de 1 a 2 minutos aproximadamente, entendeu? Se ficar totalmente parado. Mas se você ficar em movimento, se você ficar fazer um trabalho top de cardio, você não vai perder tanto. Então isso daqui vai ser importante para quê? Para futuramente, se eu precisar parar de novo, aí eu vou saber
o que eu fiz durante esse tempo aqui que eu estava parado, se isso que eu fiz realmente foi o melhor que eu poderia ter feito, se eu poderia ter melhorado um pouco mais, se eu precisava ter pisado no freio um pouquinho, entendeu? Então isso daqui são dados, entendeu? São dados. Como eu disse anteriormente, não é preciso, entendeu? Não é exato, mas é algo lógico, entendeu? Que você pode colocar, que você pode fazer se você necessitar. É claro que ninguém quer ser surpreendido por lesão, né? Mas é algo que muitas vezes foge do nosso controle. E não só caso de lesão, às vezes você precisa ficar parado por qualquer outro motivo, às vezes vai fazer uma viagem, ou então se você for um atleta só um amador, que só gosta de manter a qualidade de vida, você tira férias, não tira? Da corrida. Provavelmente todo ano, no final do ano, ali, você vai ficar um mês tranquilinho, sem muito treino, etc e tal. Então, essa fórmula também é uma boa para você, porque aí você vai conseguir calcular, quando você voltar à corrida, o quanto de rendimento você perdeu, para que no próximo ano você não falhe. Por exemplo, se em um ano você perdeu 6% do seu rendimento, no outro ano você vai querer ou manter esse 6% ou perder menos. Mas para você perder menos, é necessário que você reajuste o seu treinamento, que você converse com o seu treinador. Então, através desses dados, isso vai te ajudar bastante. Então, recapitulando a fórmula: velocidade inicial, a velocidade quando você começa a correr, entendeu? Quando o início mesmo, o cerne da sua carreira como atleta. Velocidade intermediária foi a velocidade que você teve antes de você parar o treinamento, seja por causa de lesão, seja por estratégia ou por qualquer outro motivo. E a velocidade final, que eu acho que eu esqueci até de falar sobre ela, que foi os 18 minutos e 20 que eu tive depois de voltar ao treinamento, depois da lesão, entendeu? Então esses são os 3 principais indicadores aí, né? Velocidade inicial, intermediária e final. Aí você pode aplicar para você e ver o resultado que você está tendo. E se você gostou desse conteúdo, tem vários outros interessantes no meu canal, na minha página, uma vez que eu estou objetivando aí alcançar a elite das corridas de rua para representar o Brasil internacionalmente. E desde já eu te agradeço por ter prestigiado mais esse meu conteúdo e esteja sempre focado, centrado. Hoje para todos sempre. Bye, fui!